Eu fiz um vídeo falando sobre como eu consigo comprar um carro à vista todo mês com meu salário de programador e as pessoas me chamaram de mentiroso no comentário desses vídeos. E tudo bem, eu realmente fui um pouco ambíguo no que eu falei naquele vídeo e o vídeo na realidade não é sobre quanta grana eu ganhava na programação em si como programador. Eu falava sobre criar um ecossistema. E aí quando eu falava sobre criar um ecossistema, eu dei exemplos de tudo que eu fiz para conseguir ter uma remuneração tão alta que me permitisse comprar um carro por mês. Essa foi a comparação que eu fiz. E como eu fui um pouco ambíguo e eu não fui tão explícito no que eu faço e como eu ganho dinheiro com isso, pareceu um pouco de charlatanismo, né? De pessoas mentindo para te vender alguma coisa, o que não é o meu intuito. Até porque quem me acompanha sabe que sim, eu vendo quando tem que vender, mas eu não minto sobre as coisas que eu faço. Eu não minto para vender. Eu vendo e eu sou o que eu faço, eu sou a minha palavra. Então, se você escutar em algum momento algo que eu estou te falando, desconfie. E se você quiser, me pergunte, que eu vou te provar. Não tem por que a gente ficar discutindo. Eu não tenho medo nenhum de nada que eu coloco na internet, porque eu sou muito transparente e muito sincero no que eu coloco na internet. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Na realidade, eu estou aqui para tentar te ajudar a construir uma vida melhor, independente da situação em que você está. Essa é a minha ideia, desde que eu comecei na minha carreira. Mas para que eu consiga explicar um pouquinho mais sobre o que eu falei naquele vídeo, se você não viu aquele vídeo, eu vou deixar um card aqui em algum lugar para você assistir. Eu falo sobre criação de ecossistema. E por que eu menciono a criação de um ecossistema? Porque muita gente hoje em dia tem a programação como renda principal ou tem a programação como carreira principal e utiliza dessa carreira para vender coisas para você. E vendendo coisa para você, ela começa a construir um ecossistema. E dentro desse ecossistema, ela tinha a programação como carreira. Então ela ganhava grana como programador. A partir do momento que ela começou a vender um produto para você, pode até ser relacionado sobre programação, ela criou uma segunda fonte de renda. E vamos supor que juntando as duas fontes de renda, ela tem um faturamento aí de 30, 40 mil reais por mês. E aí essa pessoa usa esse faturamento para falar para você, olha só, eu ganho 40 mil reais por mês como programador. É mentira? Não. Mas é uma falsa verdade, porque ela não está falando que uma parte desse salário vem da programação e outra parte vem dos serviços que ela vende como programador, ou seja, cursos. E aí, quando ela fala que o faturamento dela é 40 mil como programador, a sua intuição é pensar que todo aquele dinheiro vem do trabalho dela escrevendo código, o que não é verdade, porque a fonte dela, a fonte de renda dela, está diversificada em diversos serviços dentro da área de programação. Não deixa de ser a área de programação, mas é um ecossistema que engloba várias fontes de renda. E não só a programação como profissão te dando todo esse dinheiro, que é o caso do meu vídeo. Só que nesse meu vídeo eu falo explicitamente sobre isso. Então, o que é o ecossistema que eu construí e como eu ganho muito dinheiro e realmente consigo comprar um carro à vista todos os meses? Eu não estou aqui para te vender. Quem me segue sabe que quando eu preciso vender, eu vendo. E quando eu não vou vender, eu não vendo. E nesse momento, eu não estou aqui para te vender. Então, para ser honesto com você, eu vou te mostrar o que eu faço no meu ecossistema. Te mostrar não, eu vou te falar, para que você entenda o que eu faço. Mais para frente eu posso gravar um vídeo mais elaborado, mostrando na prática o que eu faço, porque isso dá muito trabalho e eu estou só aqui para passar uma ideia. E um dos comentários que eu vi naquele outro vídeo e que gerava realmente um pouco de dúvida nas pessoas é que eu não expliquei exatamente o que eu faço no meu trabalho e eu não expliquei como eu ganho dinheiro como programador. Eu só falei que eu não me considero um programador tão bom assim. E aí deu a impressão de que eu não sou um programador tão bom assim. Mas essa não é a verdade. A verdade é que sim, eu sou um programador bom. Eu só não me considero muito bom perante as pessoas que trabalham comigo e as pessoas que eu tenho como referência. Porque assim, num contexto que eu estou inserido, eu sou um dos piores, digamos assim. Existem pessoas melhores do que eu, existem pessoas muito melhores do que eu, que são as referências que eu uso para estudar, para ter como base, para ter como mentor, e existe eu. Eu estou num ambiente em que as pessoas são de alto nível. Eu quero usar o seguinte exemplo. Imagine que você ganha 10 mil e você está num ambiente, os seus amigos ganham 5 mil reais por mês. Você vai achar que você está ganhando super bem, que você ganha muito dinheiro. Agora, saia desse ambiente
e entre num ambiente em que as pessoas ganham 100 mil por mês. Ganhando 10 mil por mês, você para de pensar que isso é muito dinheiro porque você está convivendo com pessoas que ganham 100 mil por mês. Agora vamos dizer que você começou a ganhar 100 mil por mês e você está andando com pessoas que fazem 100 mil por mês, que fazem 100 mil por mês. Você está na média. Agora saia desse ambiente e comece a andar com pessoas que fazem 1 milhão por mês. Você vai achar que você está ganhando pouco, certo? A mesma coisa é com a sua experiência. Se você está num ambiente em que a demanda técnica é baixa e as pessoas que trabalham com você não têm tanta expertise, você pode começar a se achar um gênio. E isso é, de certa forma, ruim para você. É só massagear o seu ego. Agora, se você está num ambiente de alta performance em que as pessoas são extremamente boas e valiosas, e você acabou de entrar nesse ambiente, gera uma diferença intelectual gigantesca. E aí você se sente inferior. E é nesse sentido que eu falei que eu não me acho um programador tecnicamente tão bom quanto aquelas pessoas. Só que ficou meio ambíguo quando eu falei isso. Então não quer dizer que, putz, eu sou um programador ruim e eu consegui um emprego que me paga muita grana. Então eu tô mentindo. Realmente, parece que eu tô mentindo. Mas não é nesse sentido. O sentido é que, cara, eu trabalho com gente tão boa que eu me acho ruim, entende? Mas eu não sou ruim porque eu tenho um bom salário e alguém me valoriza para me pagar um salário bom desse jeito. Só para que conste aqui, o meu salário gira em torno de 10 mil dólares. Então não é pouca coisa, é bastante coisa. E eles não me pagam isso porque eu sou bonito, até porque eu não sou e eu tô careca agora. Então é difícil alguém me pagar porque eu sou bonito. Eles me pagam porque eu sei alguma coisa e porque eu entrego algum resultado. Se não fosse verdade, eu não estaria na mesma empresa há 2 anos. E se você olhar a minha carreira, que é pública, lá no LinkedIn, você vai ver que eu sempre fiquei nas empresas e sempre trabalhei nas empresas, inclusive fui promovido em algumas empresas. Então não é que eu seja ruim, é que o ambiente que eu tô tem um nível muito alto e eu me considero bem inferior comparado às pessoas que trabalham comigo. Só para que isso fique claro aqui, tá? Saindo do meu trabalho como programador e do faturamento que eu tenho com a programação, que é o maior faturamento que eu tenho, que isso fique bem claro, eu ganho mais dinheiro como programador do que fazendo qualquer outra coisa, entram as minhas outras fontes de renda que constituem o meu ecossistema. Dentro dessas fontes de renda, eu tenho sim venda de curso, inclusive o curso que eu vendo se chama Máquina de Gerar Empregos, que é um curso sobre LinkedIn. E, cara, a verdade seja dita, eu não conheço nenhum curso melhor do que esse. Não é porque eu fiz, é porque eu tenho tanto feedback sobre o curso e as pessoas falam tão bem dele que eu me empolgo para falar dele porque realmente as pessoas transformam a carreira delas através disso. E esse curso não está nem disponível para compra agora, então não faz sentido eu te falar isso só para te vender, porque ele não está nem à venda. Então, essa é uma outra fonte de renda que eu tenho, a venda desse curso do MGE. Além disso, eu faço algumas consultorias individuais com algumas pessoas. Essas pessoas me procuraram, eu quis atender, elas quiseram que eu atendesse elas e as coisas funcionaram dessa forma. Outra fonte de renda que eu tenho são os patrocínios. Como eu tenho uma certa quantidade de seguidores na internet e eu produzo conteúdo que é relevante para as marcas me procuram para fazer parcerias. Só que aí teve uma sacada muito boa que eu tive há muito tempo atrás, há mais ou menos 4 anos atrás, que foi cobrar caro. Eu não aceito parceria por menos de R$ 2.000. Então todas as parcerias que eu tenho hoje em dia me pagam acima dessa faixa de faturamento. Ou seja, se eu gravo um Reels e você vê que esse Reels é um Reels patrocinado, saiba que o valor que eles me pagaram é acima disso. Então isso é uma fonte de renda que realmente pesa na contabilidade de quanto eu ganho. E tudo isso está inserido dentro do ambiente da programação, porque as publicidades são sobre programação ou estão relacionadas ao cotidiano de um programador. Por exemplo, eu tenho uma marca de café que me patrocina. A Vero Café me patrocina. O que café tem a ver com desenvolvedor? A maioria das pessoas tomam café. A maioria dos desenvolvedores tomam café. Então faz sentido que eles me patrocinem para falar do café deles. E porque é muito bom também, tá? Depois que eu comecei a tomar o café deles, eu nunca mais parei de tomar o café deles. Então eles me patrocinam e isso me gera dinheiro. Eu vendo para as pessoas com a minha audiência, com a audiência que eu tenho, eu divulgo esse produto, eu ganho comissão e eu ganho um salário fixo também. Outras marcas outras marcas também me patrocinam por produtos diferentes, sejam cursos, sejam eventos que vão acontecer, sejam coisas gratuitas que eles querem divulgar para conseguir lead para o evento deles ou para estratégia que eles estão bolando. Então as marcas me pagam
para divulgar o produto delas. E eu não aceito todas as marcas me patrocinarem, porque eu também não estou só atrás de dinheiro. Não faz sentido eu só buscar dinheiro em detrimento daqueles que me seguem. E quem me segue há 5, 6 anos sabe que eu não divulgo coisas que vão ser maléficas para sua rotina ou para o seu dia a dia, para sua carreira. Eu sempre busco ter contato com marcas que são consolidadas, sólidas e têm promessas factíveis com a realidade. Ou seja, você nunca vai me ver divulgando tigrinho. Eu nunca vou fazer isso, porque não faz sentido e não é moralmente correto para mim, não é ético para mim. Então eu nunca vou divulgar esse tipo de coisa. Se eu estou divulgando alguma coisa, é porque eu gosto, é porque eu confio e é porque eu entendi o que aquela marca quer transmitir como mensagem. E isso constitui mais uma parte da minha renda que está dentro do ecossistema de programação. E nisso a gente vai formando um ecossistema, você está percebendo? Além disso, além dos patrocínios, além dos cursos, além do meu trabalho como programador, além das consultorias individuais, eu ainda tenho as monetizações das plataformas. O YouTube esse mês me pagou um pouco mais de R$ 600. Então, é uma grana boa. O TikTok também me remunera dependendo de quantas visualizações eu tive naquele mês. Então, além disso, eu também tenho essa fonte de renda. Eu tenho uma newsletter que eu escrevo e eu nem divulgo essa newsletter, mas ela me gera uma renda mensal de R$ 1.000 todo mês, sem fazer nada. Praticamente sem fazer nada. O trabalho que eu coloco nela é muito baixo, digamos assim. Além disso, eu tenho outros negócios com outros experts que aí não entram na bolha da programação, porém fazem parte do meu faturamento. E aí eu vou desenvolvendo o meu ecossistema com base nas minhas habilidades. E lembra desse último ponto que eu falei? Que eu tenho outros experts que me geram uma renda também, eu tenho essa newsletter que me gera uma renda também. E aí você pode pensar, tá, mas ela não está conectada com a programação. De fato, não está conectado. Porém, eu tenho habilidades que me permitem fazer com que essas áreas também sejam monetizadas. E isso também faz parte do meu ecossistema. E isso eu trouxe naquele outro vídeo falando sobre isso e mostrando que o faturamento do meu ecossistema, não só da área da programação. Por isso que eu acredito que a criação de um ecossistema é a melhor forma de você monetizar suas habilidades para aumentar exponencialmente o seu salário. Ao invés de você ser só um prestador de serviço, se você for programador, você é só um pedreiro digital, ao invés de você ser só um pedreiro digital, você consegue expandir os seus ganhos fazendo outras coisas. E é o que a maioria desses influenciadores fazem hoje em dia. Todo influenciador ganha alguma coisa. Se esse cara não ganha alguma coisa, dê tempo suficiente para que ele ou comece a ganhar ou desista do que está fazendo. Não é sustentável você manter uma produção de conteúdo por muito tempo sem se beneficiar de alguma maneira dessa produção de conteúdo, seja por meio de monetização da própria plataforma, o que é baixo e a maioria das pessoas não se mantém somente nisso, seja por venda de cursos, seja por venda de merchandising, seja por eventos, seja por qualquer coisa, cara. As pessoas vão se manter aqui produzindo conteúdo porque elas têm uma moeda de troca, entende? Então, cara, não existe influenciador bonzinho. Tipo, no sentido de que, um cara que só faz caridade na internet e te ajuda porque ele quer te ajudar. Isso não existe. Entenda que existe uma moeda de troca. Ele te ajuda porque ele recebe um feedback. Esse feedback pode ser monetário, esse feedback pode ser pessoal. Alguma coisa ele está recebendo. E novamente, se ele faz isso e não recebe nada, entenda que em algum momento ou ele vai parar ou ele vai começar a fazer. É insustentável você manter uma rotina que sustente o seu trabalho e o seu custo de vida e ao mesmo tempo construir conteúdo. Se você não constrói conteúdo, você não sabe o peso que tem construir um conteúdo e levar uma rotina de trabalho. É difícil conciliar as duas coisas. Então, se a pessoa não tem um benefício fazendo construção de conteúdo, ela não vai continuar fazendo isso. Então, construção, criação de conteúdo também é mais uma parte que engloba o seu ecossistema. E eu acho que esses pontos não ficaram claros no último vídeo, que eu falei que eu poderia pagar um carro à vista se eu quisesse. Não que eu faça isso, mas é porque, infelizmente, é assim que a gente chama atenção quando a gente quer falar sobre um assunto. E a ideia, na verdade, do vídeo é fazer com que você expanda o seu pensamento e entenda que não é porque você tem apenas uma remuneração e você tem somente aquela habilidade que você precisa ficar preso àquela situação. Você pode fazer outras coisas dentro da sua área de conhecimento e com as habilidades que você tem que te gerem uma renda maior, criando o seu ecossistema.
Às vezes você é um bom comunicador. Às vezes você é um programador e você é um bom comunicador. Você usa essa sua habilidade de comunicação e a sua habilidade de programação para para criar conteúdo na internet, para dar palestras, enfim, para fazer alguma coisa com isso. E aí, fazendo alguma coisa com essa habilidade que você tem, que você usa, que na verdade você não está usando, usando essa habilidade você cria uma nova fonte de renda. E aí você começa a construir o seu ecossistema. Um amigo meu, o Ian Carson, ele construiu uma marca de roupa em um momento da vida dele. Ele vendeu agora, mas na época ele tinha construído uma marca de roupa. E aí ele percebeu que, poxa, ele poderia ganhar mais dinheiro se ele construísse uma fábrica de roupa, ou seja, fizesse roupa para outras marcas. E aí ele percebeu que ele poderia ganhar mais dinheiro se ele ensinasse as pessoas a criarem uma marca de roupa, porque daí as pessoas iam fazer as roupas com a fábrica dele, e além de ganhar dinheiro com a fábrica, com a marca de roupa dele e com a venda do curso sobre como criar a marca de roupa, cara, ele ia estar construindo um ecossistema. E aí depois, além disso, ele ainda vendia patrocínios, ou seja, vendia publicidade. Do que ele vendia publicidade? De plataformas para você hospedar o seu site e vender a sua roupa. Então ele ganhava dinheiro quando o cara comprava o curso dele, quando o cara fabricava a roupa dele, quando o cara comprava a roupa dele e quando o cara hospedava a loja dele na plataforma. E assim ele criou um ecossistema, entende? Ele poderia ter ficado só na loja de roupa, que é o que 99% das pessoas fazem. Elas só criam a marca de roupa, e aí isso se torna insustentável depois de um certo tempo. E aí elas vão à falência, enfim, fazem alguma coisa. Ele expandiu isso e criou o ecossistema dele. E às vezes você não está prestando atenção nas habilidades que você tem e está monetizando ela somente de uma forma. E monetizando ela de forma singular, você limita a sua capacidade de ganho. É isso que eu quis dizer. E é isso que eu estou tentando te dizer nesse vídeo. O meio que eu fiz para que você se interessasse nisso foi mostrando e falando sobre os meus resultados. E a forma que eu falei gera um certo estranhamento, até porque não é todo dia que você vê alguém tentando genuinamente te mostrar um caminho sem querer te mentir para você em troca de alguma coisa. A gente está cheio de gente na internet mentindo na internet, eu sei disso. Então é difícil mesmo que você acredite que alguém realmente tem resultado e realmente faz aquilo que está falando que faz, que é a sua palavra, e, e gera um estranhamento. De fato, se você não me conhece e vê aquele meu vídeo, provavelmente você vai falar, cara, esse careca aí tá falando bobagem. Mas tudo bem, faz parte. Eu tô aqui para as pessoas que querem me ouvir, né? Aquela pessoa que provavelmente me criticou e pulou meu vídeo, e, enfim, me xingou nos comentários, ela não vai continuar comigo. Talvez daqui a um tempo ela volte se ela quiser me acompanhar. Mas as pessoas que me acompanham há mais tempo, são muito gratas pelo conteúdo que eu produzo, porque isso realmente ajuda elas a ter uma percepção diferente do mundo. E eu comecei a produzir esses conteúdos falando sobre coisas que eu vivo e coisas que eu faço, porque eu percebi que quando as pessoas que tinham uma opinião importante falavam a opinião delas para mim, tendo uma visão externa da minha vida, eu conseguia mudar as coisas na minha vida que eu nem tinha percebido e nem tinha dado conta. A minha produção de conteúdo na internet começou porque o Pietro Kraus, sim, o Pietro Kraus, que hoje está lá com o Thiago Finch, gravando em Hollywood, o Pietro Kraus me falou que para que eu pudesse produzir conteúdo, a melhor forma de produzir conteúdo era olhar o que estavam fazendo na gringa e fazer aqui no Brasil. E foi assim que eu comecei. Ele me deu essa dica. E eu falei, cara, realmente é mais fácil produzir quando você tem alguém para se espelhar, principalmente alguém do mercado internacional. E foi assim que eu produzi conteúdo. Só que eu não faria isso e você não estaria aqui assistindo esse vídeo se ele não tivesse olhado a situação de fora e me dado essa ideia. Então é por isso que eu faço esse tipo de vídeo, para que você consiga ter uma ideia diferente e entenda coisas que talvez você não tenha entendido sozinho. Por exemplo, eu imagino que você nunca tenha pensado nessa forma de monetizar a sua carreira e as suas habilidades falando sobre ecossistema. Eu acho que você nunca tenha, talvez nunca tenha sido claro sobre isso, ou você nunca tenha tido mais clareza sobre isso na sua vida. Talvez você até entenda que, putz, eu poderia vender tal coisa, eu poderia fazer um sistema, mas você não tem noção de que, cara, cada coisa que você está fazendo gera uma renda para você e isso é um ecossistema. E quanto mais você conseguir interligar as coisas desse ecossistema,
mais dinheiro você ganha. E mais contente você fica com o seu resultado. Porque fazendo essa engrenagem funcionar e fazendo com que as coisas se conectem, você sente que as suas habilidades estão sendo mais exploradas e valorizadas ao seu favor. Entende? E é isso que eu fiz com a minha vida e é isso que eu faço cada vez mais. E não pense você que eu tenho clareza sobre isso há muito tempo. Essa clareza de criação de ecossistema, ela só me veio há meses atrás. Antes eu só ia fazendo e tentando ganhar mais dinheiro. Eu falava, cara, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero ter uma boa vida, eu quero me aposentar. Como que eu faço mais dinheiro? E era esse o pensamento que eu tinha. Como eu faço mais dinheiro? E aí depois eu me dei conta de que, cara, o que eu tô fazendo é pegando as habilidades que eu tenho e monetizando essas habilidades e tentando criar uma teia de comunicação entre essas habilidades para que elas se tornem um ecossistema que se retroalimenta e expande. E eu só fui me dar conta disso depois. Só que depois que eu me dei conta disso e isso ficou claro para mim, ficou muito mais fácil de criar coisas novas para esse ecossistema. Porque, não sei você, mas eu tenho muitas ideias. E muitas vezes essas ideias fogem do contexto que eu tenho de habilidades. E aí isso gera um desvio de rota. E quando eu desvio da minha rota principal, isso me entristece ou isso faz com que eu tenha resultados negativos, eu tomo decisões ruins. E tendo clareza sobre, cara, isso aqui faz parte realmente do seu ecossistema, eu consigo atuar nisso de forma máxima para que isso consiga se integrar dentro do meu ecossistema e começar a gerar resultado para mim. Então essa clareza é interessante de ter, entende? E, enfim, essa é a ideia do vídeo. É para que você entenda que, cara, isso é um ecossistema. Suas habilidades e a forma que você interliga as habilidades que você tem para que elas te gerem mais renda, isso é criar o seu ecossistema. E em algum momento eu sei que eu vou parar e criar um material sobre isso para ensinar. E talvez eu venda. Porque tudo isso, como eu te falei, dá trabalho. Mas não vai ser agora. Até porque eu nem tenho nada pronto sobre isso. E eu nem quero vender nada sobre isso agora. Eu só estou fazendo as minhas outras coisas. Mas em algum momento isso aqui pode virar um material também. Mas entenda que, tipo, cara, tu tem um ecossistema. Se você tem habilidades, você tem um ecossistema. E eu falo, e as coisas que eu falo que eu fiz para mim são meramente ah, ganchos para que você assista esse conteúdo e esse conteúdo mude a sua ideia sobre as coisas e te ajude de alguma forma, entende? Então é por isso que a gente usa esses conteúdos mais clickbait, digamos assim. Não que não seja verdade, porque, novamente, o que eu falo é verdade. Mas eles são um pouco apelativos sim, muitas vezes a gente é ambíguo nas coisas que a gente fala, assim como eu fui ambíguo e um pouco prolixo no último vídeo que eu fiz. Então esse vídeo aqui eu acho que vai poder esclarecer muitas coisas e te ajudar de uma forma mais eficaz, tá certo? Até o próximo vídeo.